dúvida atualíssima que chegou para nós em relação a essa alta do IGPM. A dúvida é a seguinte: isso o IGPM, essa alta é isolada ou o IGPM não serve mais? Essa pessoa ainda conversou comigo no direct e eu resolvi que eu não tinha como responder essa pergunta satisfatoriamente na caixinha, né? Então eu reservei essa dúvida para bater esse papo com vocês. E eu quero contar uma historinha para vocês em relação ao índice. Quando eu comecei a divulgar, eu fui apresentada ao IGPM como o índice oficial de aluguel, para reajuste de aluguel. A lei do inquilinato diz que é lícita a escolha de qualquer outro índice. Ela deixa, ah, ela deixa isso ao arbítrio das partes, locador-locatário. Mas é inequívoco que a função do reajuste é repor a perda inflacionária do período, tá certo? Aí eu quero contar para vocês por que o IGPM é o índice oficial de aluguel. E em 1991, quando surgiu a lei do inquilinato, no Brasil existia um déficit habitacional. Por quê? A lei imediatamente anterior à nossa lei, que era uma lei de 79, era uma lei extremamente protecionista para o locatário. A gente vivia num ambiente de muita intervenção estatal. A gente estava saindo de, um, de uma ditadura, né? Em 91, em 89, quando surgiu o IGPM, a conjuntura era de um país recém-retornado à democracia. O presidente então eleito tinha sido eleito com base numa promessa de abertura da economia e de busca de investimento estrangeiro. Então, somou-se a essa necessidade de investimento externo a questão do déficit habitacional, para dizer o seguinte: nós vamos focar na indústria da construção civil. E aí, para convencer o, o investidor a botar o dinheiro num país, e quem é um pouquinho mais velho vai lembrar disso, em que existia uma variedade muito grande de índice, OTN, BTN, descobriu-se o seguinte: olha, a gente não pode ter tanto índice, e precisa ter um índice que seja atrativo e que gere pouca desconfiança do investidor. Então, criou-se o IGPM, que tem um peso muito grande, 60% dele é, é, tem o peso de bens de produção. E muitos bens de produção que estão ali têm ações no mercado externo. E isso quer dizer, inclusive commodities, né? E por isso,
quando você tem uma alta do dólar, esse índice sobe. E quando você tem. Então, ele vai oscilar muito puxado para cima ou para baixo, conforme é a oscilação do dólar. E aí, a gente tem que parar para pensar o seguinte: é proibida a contratação em moeda estrangeira. A própria lei do inquilinato proíbe a fixação de aluguel em dólar. E aí, se você não pode indexar o dólar, como que você pode ter como índice oficial um índice que oscila conforme oscila o dólar, né? Então, era uma necessidade de mercado na época? Obviamente era, porque se não fosse assim, não haveria incremento da construção civil na época, não haveria oferta e o mercado não estaria nem perto do que é hoje, né? Um mercado equilibrado, forte, maduro. Então, isso era uma coisa necessária para aquela época, mas é um índice muito questionável hoje. E se a intenção é que o reajuste do aluguel ocorra para repor a perda da inflação, você precisa trabalhar com um índice que cumpra essa função de reposição da inflação, porque dólar não repõe. E hoje, grandes players do mercado de locações passaram a adotar o IPCA, que é um índice que é mais fiel à medição da inflação, e por causa disso eu também recomendo o IPCA, e vejo uma tendência de migração desse índice. Então, respondendo a pergunta, com toda essa historinha que eu contei, eu penso que o problema não é essa alta ser isolada ou não, mas o descompasso que o IGPM tem em relação à medição da inflação. Inclusive, os próprios economistas dizem: olha, o IGPM não nasceu para medir perda inflacionária. Ele nasceu para atender a necessidade do mercado, a necessidade de atração de investimento estrangeiro no mercado da época. E essa necessidade hoje não existe mais, né? Então, a questão não é se é sazonal, se é isolado ou não. A questão é a própria imprestabilidade, a tendência aí de a clara, o claro descompasso do índice com a finalidade de reposição. Tá? Então, se o seu locador é um cidadão comum, mediano, o mais recomendável é que ele se utilize de um índice que melhor reflita os bens de consumo do cidadão mediano, tá certo? E não do investidor. Então, essa é a nossa resposta da caixinha de hoje. Meu nome é Raquel Queiroz Braga. Essa é a coluna Verso e Reverso nas relações locatícias, hoje com o quadro Resposta da Caixinha. Se você tem uma dúvida, manda para gente a sua dúvida, pode esclarecer para todo mundo.